Pessoal, boa noite. O pessoal deu assim, todo mundo é educado. Se eu falar boa noite, ninguém responde. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fala boa noite assim, ó. Boa noite assim. E aí o nome da pessoa aparece, entendeu? Assim, você ficar escrevendo aqui. Galerinha, nós temos hoje uma aula que ela é de fundamental importância no nosso curso, tá? Fundamental importância mesmo. Tabela periódica. Todo mundo está com a tabela periódica em mão. Como eu falei para você, tem uma tabela de riscar, então você veja o que é que você coloca na sua tabela, veja o que é que você vai colocando de informação nela. Agora, a partir de hoje, não deixa mais essa tabela em casa. Então a tabela tem que estar no seu material aí, tá? Porque aí todo dia, a partir de agora, que tiver informação, eu falo assim, pega a tabela aí, coloca esse negócio aí para que você vá ganhando força na sua tabela. De tanto você usar essa tabela aí, o que é que vai acontecer? No dia da prova, se você... Vou dar um exemplo, você vai fazer baiana. Quando você começar a pensar alguma coisa lá em cima da tabela da baiana, você fala assim, ó, na minha tinha um detalhezinho assim, ó, e você vai lembrar da sua. Então manuseie a tabela, pegue, olhe o nome do negocinho, veja a coisa, veja a posição, isso tudo é importante para dar traquejo e velocidade. A baiana, assim como a UFES e outros vestibulares, dão a tabela periódica. E quando ele dá uma tabela periódica, quem fornece a tabela sabe que está dando uma pesca para vocês. Então a pessoa que oferece a tabela na prova oferece uma pesca. Só que ele oferece assim, esse menino não sabe usar. Tem gente que nem vai lá pegar a tabela periódica. Então eles já fazem dessa maneira. Se você for fazer uma prova do ITA, não tem tabela periódica. Tem os números atômicos e tem todas as informações que você precisa. Ó, tem todas as informações no início da prova, tem todas as informações e tudo que a tabela poderia dar. Ela só não tem a estrutura da tabela. Porque se você tem a estrutura da tabela periódica na mão, você tem tudo. O Enem não dá tabela. O Enem não dá tabela porque para o Enem a questão se esgota nela. Então quando você vai fazer uma questão do Enem, tem um texto e as informações estão ali. Ele diz, ó, se as informações estão aqui, não precisa o aluno pegar e ter uma outra fonte possível de informação. Porque senão seria assim, ó. Eu estou falando aqui do bom aluno fazendo Enem, tá? Porque tem aquele aluno que não sabe fazer Enem. O aluno que não sabe fazer Enem, paciência. Mas o bom aluno fazendo Enem, ele pegaria e faria assim. Lia a questão toda. Pô, mas tem uma tabela no final da prova. Será que eu tenho que pegar alguma coisa na tabela? Ou só essa questão aqui já é suficiente? Então, todas as vezes, ele leria a questão, ele leria o texto, ele pegaria as informações e ficaria aqui, ó. Pô, mas será que eu teria que ir na tabela também pegar alguma coisa? Ou seja, ele já não confiaria mais nas informações que são passadas dentro da questão. Repito, tem gente que não valoriza nem a própria questão, então tem a tabela ali ou não tem a tabela, não faria nenhum problema. Então, o que é que o Enem faria? O Enem vai fazer uma questão de tabela periódica. Ele vai pegar o fragmento da tabela periódica, que é importante, e vai botar naquela questão que você está fazendo. Por quê? Porque o aluno vai fazer aquela questão e depois vai, pô, mas eu queria para ajudar em outra. Ele vai dizer assim, eu não te dei a tabela exatamente por isso. Você parece que é doido e eu vou pegar aqui e vou fazer uma questão. Você, em vez de olhar a questão e ir para outra coisa agora, você vai ficar voltando aqui para olhar a tabela. FUVEST, Unicamp, todas não. Maravilha. A prova que te dá a tabela, ela já te dá uma pesca. O que é que nós vamos fazer agora? Tentar transformar a tabela periódica exatamente nessa pesca. Porque é um objeto de consulta, é um objeto que foi criado exatamente para transportar informações, para que você não precisasse gravar nada. Então, como é que nós vamos fazer isso? Transportar informações para a tabela. Beleza? Então, coisa importante aqui sobre ela. Ela é uma tabela. Significa que ela é organizada. Pô, Gersinho, aquele negócio é organizado. Você pode até não saber como ela é organizada, mas se ela é organizada, é organizada. Segundo, ela é repetitiva. Então ela tem uma ordem e essa ordem ela vai trazendo informações repetitivas. As informações estão lá, eu não preciso gravar todas as informações, porque se eu souber umas outras informações vêm por repetição. Então eu tenho uma tabela e essa tabela é periódica. Gersinho, o que mais você tem para alertar, gente? Uma construção humana que vai evoluindo exatamente na busca de trazer mais informações. Porque o homem é assim, o homem pega e faz. Poxa, eu vou contar coisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, está contando. Aí fala, pô, esses números que eu conto as coisas, é o quê? O cara fala, vamos chamar de número natural? Bora. Aí começa a dar nome a número.
Cria um conjunto de números naturais. Sim, mas eu poderia contar as vaquinhas, mas eu também poderia dever vaquinha, não poderia? Poderia. Então já que eu posso dever vaquinha, então eu posso ter menos uma vaquinha, menos duas. Então agora é número inteiro. Mas eu poderia ter meia vaquinha, não pode? Pode. Então agora é número real, número não sei o quê, número racional, número... Aí o cara pega e fala assim, ó, tá vendo que todo aqui agora, quando eu falo pra você que eu tenho um número racional, você sabe o que é. Quando eu viro pra você e falo que é um número real, você fala assim, pô, isso aí, deixa eu ver mais ou menos, segundo ano. Segundo ano você fala assim, ó, número real é tudo, velho. Quando eu estou fazendo uma questão lá de funções que ele fala assim, e x pertence a R. Aí você fala, pô, o que eu achar aqui tá de boa. Aí vem o professor do terceiro e diz assim, ó, tem um negócio aqui, ó, que é a raiz de menos 1. Você diz assim, o que é que tem? Isso daqui não é real. E eu acho legal como os caras brincam com o nome. Esse daqui é real, esse daqui é imaginário. Real, imaginário. Imaginário que é real. E se os dois estiverem juntos? Aí é complexo, né? Aí é complexo, tem uma coisa real e imaginária. E se a parte imaginária for nula, então é real puro. Só é real. E se o real for dois? É só imaginário. Se for dois, complexo. Então, eles brincam com os números, porque o homem é assim. Ele olha para um monte de bicho e fala, pô, bora chamar esse negócio aqui de mamífero. E começa a organizar bicho. Você chegar em minha casa, minha filha, como eu falei, você tem 5 anos, você fala assim, isso é mamífero. Ela sabe que mama. Ela não sabe ainda todas as informações sobre o que é mamífero, como você sabe. Mas ela já associou uma coisa, que se você chegar para ela e falar assim, ó, isso é mamífero, ela já sabe o quê? Que mama. Você acha que seria diferente com os elementos químicos? Então, à medida que os elementos químicos foram sendo descobertos, o que é que os químicos começaram a fazer? Perceber padrões de comportamento deles. E desses padrões de comportamento, eles iam tentando entender por que o comportamento era esse. Em 1817, um cara chamado Dobenheim cria um sistema bem interessante. A tabela não é essa, é só para você ver na tabela atual onde é que essas tríades encaixariam. Não é uma tabela, são grupos. Dobenheim pegava grupos de 3 e agrupava. Uma das tríades mais famosas é essa daqui. Se você olhar na sua tabela, até hoje esses 3 elementos estão juntos. Esse daqui, você botava para reagir com água, ele reagia com água, liberava hidrogênio, o hidrogênio reagia com o ar e pegava fogo. Aí você botava o sódio reagia com água, liberava hidrogênio, o hidrogênio reagia com ar, pegava fogo. Aí você botava o potássio reagia com água, liberava hidrogênio, o hidrogênio reagia com ar e pegava fogo. Isso até hoje é uma característica dos elementos do grupo A, tá certo? Então, elementos do grupo A, vá. Com água, libera hidrogênio, o hidrogênio reage com ar e pega fogo. Bom, eles então falam assim, ó, esses elementos apresentam características semelhantes. Bora agrupar eles numa tríade? Vambora. Aí alguém vai fazer aquela pergunta boa, porque é ciência isso, né? Então fala assim, sim, mas vem cá. E por que eles têm essas características semelhantes? Dobenheim então olhou e fez, a massa atômica desse é 7. A massa atômica desse é 39. Se você pegar o 7 com o 39 somado, dá 46. Se você dividir por 2, dá exatamente 23, que é a massa do sódio. Por isso que eles têm características semelhantes. Mas tem outra tríade de Dobenheim? Tem. Tem essa daqui, ó. E se pegasse e fizesse a mesma coisa, dava a mesma coisa. Aí o cara, pô, fantástico. Ó, o cara aqui criou uma tabela. A tabela é de 3 em 3 elementos, são tríades. E elas apresentam características químicas semelhantes. E a consequência disso é assim, pega a massa do maior, a massa do menor da tríade, divida por 2 para achar a massa do menor, do meio. Se isso acontecer, show de bola. É óbvio que não deu certo para tudo. E segundo, que começou a aparecer outros elementos, tipo o rubídio, que apresentavam características também. Se você colocar ele em contato com a água, ele reagia, liberava, o hidrogênio reagia com ar e pegava fogo. E se você tentasse fazer a mesma coisa, não dava certo, porque agora não tinha tríade, tinha 4. Abandonaram essa tabela. Vem então outro cara. Esse é um cartógrafo. É interessante eu falar que ele é um cartógrafo por causa da ideia dele. Esse cara pega e faz o quê? Cria um cilindro de revolução. Bem comum aos mapas, né? Eu tenho um cilindro de revolução. Um cilindro de revolução é um cilindro que é criado a partir de um retângulo de um quadrado. E ele começa a rodar
E à medida que você vai rotacionando, você vai criar o quê? Um cilindro. Se eu rodasse aqui bem rápido, você fala assim, poxa, fez um cilindro de revolução. Tá? Ele é gerado a partir do momento que eu faço uma revolução. Tá? Então, ele cria um cilindro de revolução, pega os elementos que existiam na época e vai agrupando esses elementos assim, ó, como se fosse um parafuso. E esses elementos eram agrupados pela massa. Então ele pegava esse, aí botava o outro aqui. Você é mais pesado do que ela, bota você aqui. Você é mais pesado do que ela, bota ela aqui. Hoje assim, não chega em mim não. Mas você está entendendo o que eu estou falando, né? Aí ia, dava a volta, aparecia. E o legal, gente, ó, é que os elementos que ficavam em uma mesma vertical tinham características semelhantes. De novo, ao lítio e o sódio, ó. O lítio aqui em cima e o sódio aqui embaixo. Eles já tinham características químicas semelhantes. Quando você botava um na água, o outro reagia, liberava hidrogênio, o outro também fazia a mesma coisa. Quando você pegava ali do lado, olha o berílio, olha o magnésio aqui embaixo. Então ele começa a dizer, olha, à medida que você vai rodando aqui, os elementos que aparecem em uma mesma vertical apresentam características químicas semelhantes. Pô, fantástico! Só que depois começa a passar elementos aqui embaixo que não tem característica mais semelhante com ninguém. Onde é que está o problema aqui, gente? Seria bom para a prova de matemática. Qual raio? Uma prova lá do Unicamp, trazendo aquela coisa interdisciplinar. O parafuso não sei o quê, para quem tem um histórico, daqui a pouco ele pega e mostra lá o raio que tinha esse parafuso telúrico. Telos vem de terra, a ideia do telúrico é de terra mesmo, então o cara é um cartógrafo. E ele pega e começa a mostrar. Gessil, vem cá, velho, se esse cara errasse o raio, ou quem foi que deu para ele o valor do raio que ia fazer esse negócio ficar certinho? E será que a tabela toda responderia ao mesmo raio? Não. A tabela dele deu errado. Mas nós já estamos em 1862. E aí aparece Newtons. Newton ele faz uma coisa interessante. Ele pega os elementos químicos que existiam na época, lítio, berílio, boro, carbono, e vai amontoando esses elementos. Ó, ele vem aqui colocando os elementos em ordem de massa. É a água que está agitando. É do café de vocês. Então, a massa vai aumentando e ele vai colocando os elementos. Quando ele chegou no 7º elemento, não tinham descoberto ainda os gases nobres. Só deu certo por causa disso. Eu acho massa as coisas aqui. Se fosse o cara tivesse nascido 10 anos depois e já tivesse achado o negócio, dá tudo errado. Mas não tinha. Aí o cara pegou e fez, ó, quando chega no 7º elemento, eu pego, volto e coloco aqui o 8º. E quando eu coloco o 8º aqui, ele tem característica química semelhante ao de cima. Aí eu conto 8 de novo, ou melhor, 7. No 8º eu venho e coloco aqui embaixo. E quando eu coloco isso, ele tem característica semelhante. Aí eu vou de novo. Opa, tem uma coisa interessante aqui. Olha quem apareceu aqui, pessoal. Se você olhar na sua tabela, eu ainda tenho até hoje o lítio, o sódio e o potássio juntos. Perfeito, gente? Quem é que não está aí nessa brincadeira e que está ali? De alguma maneira ele percebeu que o cobre tinha alguma característica química semelhante ao lítio, o sódio e o potássio. Perfeito? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês lembram qual é o NOx dos elementos? Eu não dei esse assunto ainda não, mas vamos lá. O NOx dos elementos do grupo 1A? Se eu dissesse para você que o cobre tem 2 NOx, vocês arriscariam acertar um deles? Perfeito. Poxa, por que eles responderam mais um? Porque eu estou o tempo todo dizendo que havia características químicas que eram o quê? Semelhantes. Então, se alguém pegou e viu semelhança entre eles, vou botar o cobre aqui, é porque o cobre tinha algum comportamento. Então, assim, me dá um NOx do cobre. Já sei que é mais um. Opa! Olha que ele botou também aqui, gente. Se você continuar olhando na sua tabela, você vai ver que no grupo que você está aí, não tem prata, tem? Não. A prata não tem 2 NOx, tem um só. É fixo. Se você fosse chutar um número, você chutaria qual? Perfeito. Não é à toa que o grupo que está o cobre e a prata, lá do outro lado na tabela, lá no meio, tá vendo assim? Eles chamam de 1B. Ó, um A, 1B. Entendeu o que ele está querendo conversar com você? Você não entendeu um A? A gente cai bem parecido. A gente vai chamar ele de 1B. Beleza?
Hoje a gente já está gravando os logo, não está gravando nada, a gente está pegando informações que a tabela traz. Todos do mesmo inox fixo também? Não. O ouro, ele tem 2 NOx. Adivinha qual um deles? Mais um. Que está no grupo 1 dele. Agora olha para cá. Olha esse grupo aqui. Tá vendo na tabela de vocês? Agora, olha quem apareceu aqui. O zinco. O zinco tem um NOx só. Adivinha qual é? Grupo 2B. Perfeito. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a tabela periódica, ela ia, né, do jeito deles, eles iam tentando ali, acertando, errando, mas tentavam organizar alguma coisa. E essa tabela ficou bem interessante porque você está vendo aqui, ó, que até hoje os elementos estão lá naquele mesmo grupo. Até hoje você tem um monte de elementos aqui no mesmo grupo. Aí perguntaram para ele, falando, velho, tá show essa tabela. Me diga aí, pelo amor de Deus, qual a lógica que você tem nesse negócio de tabela? Aí ele pega e quis. Olha, eu me inspirei nas notas musicais para fazer isso. Porque as notas musicais, você tem o quê? O dó, o ré, o mé, o dó, o ré, o mi, o fá, o sol, assim. Aí quando você chega lá, no 7º, aí você vai ter o 8º, ele vai mudar o tom e começa tudo de novo. Tem 2 maneiras de a gente pegar e olhar para isso. Tem a maneira boba, que é o que todo mundo faz. Pô, esse cara é um maluco. Você chega na Inglaterra, tem busto do cara, tem placa do cara valorizando o que ele fez. Aí a gente olha com essa mente que está hoje, que tudo é muito polarizado, muita coisa. Mas o cara pensou em música, é um maluco. Se você tocar algum instrumento, como, vamos lá, violão, você sabe que as notas que vão saindo no violão dependem de onde você segura na corda. E isso são relações matemáticas de proporção. Se você já estudou acústica, você sabe que um tubo oco, onde você fura esse tubo oco, o som é diferente. Existe até forma para você pegar e saber qual é a nota que vai dar em cada lugarzinho desse tubo aqui. Aí a gente, num momento, rapaz, vamos embora pegar e fazer uma crítica ao cara, que o cara pegou e disse esse negócio. O cara está dizendo assim, ó, Pitágoras dizia que tudo poderia ser explicado por matemática. E eu estou explicando aqui por matemática também. Assim como as notas musicais, elas são relações matemáticas, caiu na prova do Enem, o Enem colocou um monte de símbolo matemático lá e perguntou, olha, nessa leitura desse negócio, dessa partitura aqui, como é que seriam as relações matemáticas? E aquilo ali eram relações matemáticas. Então o que esse cara está dizendo pra gente é que, do mesmo jeito que as notas musicais falam da matemática, que segundo Pitágoras poderia explicar tudo no mundo, eu acho que esse mesmo padrão de notas musicais poderiam explicar como é que se dá essa periodicidade, essa repetição das características. Porque todas as vezes que eu conto, eu pego, olha como foi interessante agora, ó, o outro ia colocando uma bendinha de um parafuso, aí volta e meia dava certo. Ele não, o que é que ele faz? Eu venho, e aí ó, no 8º eu boto aqui, porque a característica repete. Ele poderia continuar, não poderia? Ele poderia continuar, era uma linha só. Ele fala, não, aí no 8º eu botei pra cá porque eu vi a característica repetindo. Eu estou vendo que é periódico, repete. Então ele cria a periodicidade. Então a importância de Newton é que Newton vai trazer uma periodicidade. Mas a tabela dele também foi abandonada logo. Porque esse cara aqui, um professor de química chamado Dmitry Mendeleev, ele vai revolucionar tudo com a tabela dele. Na época tinham 60 elementos. Ele conhecia tudo desses elementos. Ponto de fusão, ponto de ebulição, como é que reagia, densidade, quem era mais denso que quem era menos denso que quem, como é que fazia, como é que não fazia, como é que cor, tudo. E ele fez o quê? Ele começou a abordar uma tabela periódica, e nessa tabela periódica dele, gente, ó pra cá, ó. Tá vendo ele riscando? Ó pra cá. Ele botava um negocinho, depois ele desmontava, ajeitava. Ele estava tentando arrumar uma ordem nesse negócio. Ou seja, ele está querendo transformar esse negócio em uma tabela. E ele consegue transformar esse negócio em uma tabela. Ele cria uma tabela com uma coisa que aí fascinou todo mundo mesmo. Porque os outros faziam assim, ó. Quais são os elementos que existem? Essa, e vai botando. Pô, e aquilo ali tá vazio? Então você passa para lá, ó. Não pode ficar vazio. Você vem para cá, você vem para cá, você vem para cá. Aí dava errado. Porque ela não tinha nada a ver com ela. O que é que Mendeleev fez?
ele vinha com a sequência e falava, não faz sentido se esse elemento estiver aqui. Porque se eu botar ele aqui, eu não vou ter uma repetição das características. Primeiro que a massa dele é bem distante da massa do outro. E segundo, que a densidade dele não combina, o ponto de fusão dele não combina, as características físicas e as características químicas não combinam. Eu vou deixar esse espaço, olha como já mudou, porque no futuro vão descobrir esses elementos aqui, que tem massa 68, que tem massa 70, amigo. Aí agora foi um festival de achar elemento químico. E aí eu descobri elemento, ó, agora o cara falou, velho, ó, tem um ali, ó, tem realmente o cara falou. E aí o cara pega, monta uma tabela periódica, onde não só organizava os elementos que já tinha, mas também levava a descoberta de outros elementos que não tinha. Uma coisa importante nessa tabela é que, ó, aqui, uma coisa legal. Já veja que o cobre e a prata já estão entre parênteses, tá vendo? Ele já não está mais colocando com as mesmas características totalmente idênticas dos outros. Alguma coisa chamou a atenção dele. Mas olha que legal. Ele começa a mostrar o comportamento químico chamado de valência. Ele está dizendo, os elementos desse grupo, que ele chamou de grupo 1, se combinam com o oxigênio na relação de 2:1. Lembra de Dalton e as leis de Proust, lei de Dalton? Então, ó, aqui se combina de 2:1. Os elementos do grupo 2 se combinam com o oxigênio na relação de quê? De 1:1. Então eles têm a mesma valência, o oxigênio e eles têm a mesma valência, 1:1. O de cá tem o dobro, o oxigênio tem o dobro da valência dele. Os elementos do grupo 3, tipo o alumínio, se combinam com o oxigênio na relação de 2 dele para 3 do oxigênio. Até hoje não tem isso, L2 ou 3. O do grupo 4A, legal de novo, ó gente. Ele fala, a gente poderia estudar 2 tipos de combinação. A combinação dele com oxigênio, que daria fórmula, por exemplo, CO2. Mas a gente poderia também estudar a ligação dele com o hidrogênio. Teria fórmula o quê? CH4. E aí ele fala, é só esse que faz isso? Ele fala, não, se o silício quiser fazer a mesma coisa, a combinação é a que você está vendo aqui. Ó. E se tiver no grupo 5, idem, NH3, N2O5, PH3, P2O5. E assim o 6, SH2, OH2, que é a água, SO3, óxido famosíssimo aí, ó. HCl, o CLH como ele botou, Cl2O7. Ele está mostrando que o lance todo é o comportamento químico. Então, Dmitri Mendeleev pensa uma tabela baseado na periodicidade das propriedades químicas e físicas. O que ele tinha de importante na tabela de Mendeleev? Ela era o quê? Periódica. Era baseado na periodicidade das propriedades químicas e das propriedades físicas. Aí perguntaram a ele, em que você baseia essas propriedades? Por que você percebeu que tem uma periodicidade? E por que existe essa periodicidade? Aí ele pega e diz, a periodicidade é função da massa atômica. Veja, propriedades. Se eu chegar meio-dia, sair no cursinho, todo mundo sai no cursinho, e eu fizer uma pesquisa e perguntar assim, ó, como é a tabela de Mendeleev? Eu vou diminuir um pouco para dizer que o povo vai errar muito. 80% das pessoas vão dizer, a de Mendeleev é da massa atômica. A de Mendeleev, da massa atômica. Qual é a coisa mais importante da tabela dele, gente? A massa atômica é o que está gerando o processo. Você pegar e falar que a tabela de Mendeleev é uma tabela da massa atômica, você não entendeu o que nós estamos fazendo na aula. Nós estamos buscando padrões. Nós estamos buscando uma repetição de padrões. O processo era mais ou menos assim. Por favor,
pegue a sua tabela e vá no elemento de número atômico 53. A tabela de vocês, ela tem um símbolo, vou botar aqui o carbono, isso é o símbolo. Em cima tem um número atômico Z, embaixo tem a massa atômica, tá? Então eu quero que você vá lá no elemento de número atômico 53. Acharam? Que elemento é? Tente participar. Tem que ver as coisas. Já vai começar a localizar o iodo, tá vendo? 53. Qual é a massa atômica dele? 127. Antes dele tem um outro elemento. Telúrio. Qual é a massa dele? 128. Olha lá para o quadro. Quando Mendeleev pegou e viu isso, olha o que ele botou do lado do telúrio. Porque como a tabela era organizada em uma ordem de massa, começaram a questionar ele por que o iodo vinha depois do telúrio, se o iodo tinha o quê? Massa menor. Só para você ter certeza do que você está aprendendo. Se a tabela de Mendeleev levasse em consideração que a coisa mais importante era a massa, ele ia dizer o quê? Bote o telúrio no lugar do iodo. Mas o que é a coisa mais importante da tabela de Mendeleev? Aí ele pegou e disse assim, eu errei o cálculo da massa. Eu posso errar o cálculo da massa. O que eu não erro é que o iodo tem a característica semelhante aos de cima dele. E o telúrio tem característica semelhante aos elementos desse grupo aqui. Se eu trocar o iodo com o telúrio não tem nada a ver com os elementos daquele grupo, e o iodo não tem nada a ver com os elementos desse grupo de cá. E eu não tenho como forjar uma característica química. Tem como você pegar e fazer, vou agora virar para fulano e mandar ele reagir com a água, liberar hidrogênio, aí o hidrogênio reage com o oxigênio e pega fogo. Tem como você inventar isso? Mas a massa você pode errar, não pode? É como se a massa fosse uma consequência da velocidade? Não. Ele começa a dizer que a massa ela é importante para o elemento. Porque a coisa mais importante para o elemento é a sua massa atômica. Nós estamos falando de tabelas que estão antes da descoberta do número atômico. Então, para eles, a coisa mais importante era a massa. Mais importante do ponto de vista de característica do elemento. Mas o que ele estava levando em consideração na hora que ele arrumava? As características químicas e as características físicas. Isso aí foi mais ou menos no modelo de Dalton, não é? Não. Dalton 1803. Aí já está entrando já perto de Thomson já. Então vigorava o de Dalton, mas está pertinho do de Thomson. Aparece então esse cara que a gente já falou aqui nas aulas. Henry Moseley. E o que é que Moseley faz, gente? Ele bombardeia núcleos, modelo de Rutherford, com raio-x. Isso daqui é resultado desse bombardeamento de núcleos com raio-x. Raias o quê? Nucleares. E ele começa a mostrar para todo mundo que o núcleo do manganês é diferente do núcleo do cromo, que é diferente do núcleo do ferro, que é diferente do núcleo do cobre, do cobalto, que é diferente do núcleo de qualquer coisa. No núcleo estava então a chave para dizer por que um elemento era diferente do outro. E ele começa então a avaliar a carga do núcleo, que ele chamou de número atômico, e a energia que ele fornecia. Olha os gráficos que vocês estão vendo aqui. Eu estou mostrando um gráfico que à medida que eu vou aumentando a energia, vai aumentando também o quê? O número atômico. Então ele começa a ver que cada elemento tinha um número diferente para a energia que você fornecia. Aí ele pega e diz, olha, a coisa mais importante para um elemento não é a sua massa atômica. A coisa mais importante para um elemento, uma coisa que deve caracterizar o elemento é o quê? O seu número atômico, que é o número de prótons que ele tem no núcleo. Então, para a gente, fica fácil perceber que o iodo tem 53 de número atômico e o telúrio tem 52 e o iodo estava no lugar certo. Não porque a massa estava errada, mas porque aquilo que caracterizava cada elemento
não era a massa, e sim o número atômico. Nossa tabela, então, passa a ser assim, ó. Baseada na periodicidade das propriedades químicas e físicas. Mas ela é função. Do número atômico. Essa é a tabela que nós temos hoje. Uma tabela que fala de quê? Vai. Da periodicidade das propriedades químicas. E essa periodicidade das propriedades químicas e físicas é função de quê? Como é a tabela atual? É de número atômico. E a de Mendeleev, de massa atômica. Você não entendeu o que é a tabela. A tabela não quer falar disso. A tabela quer falar de propriedades, ela quer falar de repetição, ela quer falar de que você pode olhar para um objeto e entender informações que estão ali. Tranquilo, pessoal? Beleza mesmo? Vamos dar uma quebradinha aí agora, para a gente pegar e definir essa parte aqui como histórico.